Bom, eu disse que ia contar um pouco de uma dinâmica que está acontecendo nesse governo, que não aconteceu nos outros governos do PT. E interessante também para a gente entender como é que as coisas caminham, né? Que as dinâmicas são dinâmicas, e as dinâmicas estruturais, as dinâmicas da lógica mais global da luta de classes, mas tem uma dimensão também menor, mas não, isso não quer dizer irrelevante, dessa pessoalidade, né? Ela é importante. E o que está acontecendo agora no governo Lula é algo que nunca tinha acontecido. Você tem hoje três casais que têm um papel chave na definição dos rumos do governo. Olha que interessante isso. Nunca tinha acontecido. Aqui não estou fazendo fofoca nenhuma. Tá? Sei lá se eles se dão bem, se dão mal, não quero saber, não tem interesse nenhum. Mas o registro você tem, evidentemente, o primeiro casal, Lula e Janja. Olha, tomei o cuidado, inclusive, para não sofrer nenhuma acusação. As fotos que eu escolhi aqui são fotos que foram publicadas nos perfis deles nas redes sociais. Por exemplo, essa foto de Janja e Lula é uma foto que eu peguei no perfil da Janja. Então você tem o primeiro casal, Lula e Janja, e a gente nota isso, né? A Janja, ao contrário do que andaram falando aí, não é culpada, né, da crise do governo, mas tem uma dinâmica na cúpula do governo, no Palácio do Planalto, nas relações do governo, pautada muito pela presença da Janja e por essa dinâmica. Tem um outro casal, hoje, que tem agora um papel decisivo, né, e que opera também na lógica do casal, que é Lindbergh e Gleisi. Então, ele como líder do PT na Câmara e ela como ministra da Secretaria de Relações Institucionais. E é curiosa essa relação entre eles, né? Porque a Gleisi é responsável por fazer a articulação do governo com os partidos no Congresso, e o líder de um dos partidos com quem ela tem que fazer a articulação é o companheiro dela, o Lindbergh. Interessante que isso estabelece, é claro, evidentemente, isso tem repercussão na dinâmica. E tem um terceiro casal, e aí queria chegar nele, que é menos conhecido, tem menos destaque, mas tem uma importância muito relevante na atual quadra do governo e do PT, que é o casal Gleide, não é Gleisi, é Gleide, Andrade e Gilmar Tato. O Gilmar Tato, nós conhecemos, né, do Clã Tato, lá em São Paulo, ele é o secretário nacional de comunicação do PT. E a Gleide Andrade é a toda poderosa tesoureira do partido. Caixa do PT, que é um caixa multimilionário, é bilionário, está na mão dela. Ela que cuida do caixa do PT. E cuida com mão de ferro, quero dizer. Importante, cuida com mão de ferro, efetivamente. O Renan dizendo aqui, casal bom mesmo é Lenin e Krupskaya. Não, existe essa coisa dos casais na política, não é uma coisa assim que nunca... Não, tem alguém falou aqui da Sâmia com Glauber, isso existe, sempre existiu. Mas é interessante que pela primeira vez na cúpula do governo tem três casais, na cúpula do governo e do PT, que tem uma dinâmica de casal, inclusive, e com repercussão direta sobre o cenário. E aí, olha que interessante isso aqui, porque aí tem uma questão chave que é a sucessão do PT. Tá? Que é a sucessão do PT. Qual é o grande confronto que a gente tem assistido? Gleisi de um lado versus Edinho. E aí fica aquela coisa, não, porque o candidato da Gleisi era o candidato era o Zé Guimarães, já nem é mais candidato, vai cuidar lá da candidatura dele ao Senado, a coisa já perdeu a disputa, inclusive, para Humberto Costa, para a presidência tampão, que está fora do páreo. Mas, né, vamos combinar, né? O candidato da Gleisi era o Zé Guimarães contra o Edinho. Qual é a diferença política e ideológica entre eles, né? Todos eles, inclusive, tudo isso aí é uma briga interna lá da corrente hegemônica, majoritária, no PT, que é a corrente a qual o presidente Lula pertence, lidera a CNB, Construindo o Novo Brasil. Todos eles são da mesma corrente. Aí o que acontece? Olha só. A Gleisi não tem outro candidato. Por que ela está criando tanto caso, tanta encrenca, fazendo essa oposição aberta ao Edinho?
Descobri. Porque na quinta-feira da semana passada, lembram-se disso, teve uma reunião que a Gleisi e o Lindbergh prepararam para pacificar a disputa interna no PT. O Lula foi convidado, o Lula foi na reunião, e a reunião, na verdade, serviu para descer o cacete no Edinho. O Edinho ficou irritadíssimo, inclusive achou que foi um golpe isso. Mostrei aqui, né, o vídeo dele no fim de semana, lá no interior de São Paulo, se protestando contra a reunião e tal. Veio para Brasília, foi na posse da Gleisi, e aí eles se reuniram ontem. Anteontem de manhã, desculpa. Ontem de manhã, depois da posse. E aí, interessante, sabe qual foi o tema da reunião? A Gleisi dizendo, acusando o Edinho de fazer carga contra a Gleide, disseminar informações de que a Gleide, como tesoureira do partido, não estaria agindo corretamente. Foi para cima do Edinho. Qual o objetivo, na verdade? A Gleisi quer manter a Gleide como tesoureira do PT. Não só ela, mas ela, o Gilmar Tato, com certeza. Gilmar Tato quer manter a Gleide, que é aliada dela, que é do grupo dela, que é parça dela. E aí isso significa o seguinte, gente. Ser presidente do PT e a tesouraria estar na mão de outro grupo, de um grupo que se opõe a você, significa que o presidente do PT, tanto faz se é homem ou mulher, será uma rainha da Inglaterra. Se você é presidente do partido, ou na verdade presidente de qualquer lugar, mas o caixa fica com outro que se opõe a você, não é isso. A gente vê isso lá na Fundação Marielle Franco, do PSOL. A Luciana Genro, que é do MES, que é a esquerda do PT e do PSOL e se opõe ao grupo do Boulos, é a presidenta. O tesoureiro, o dinheiro para a fundação sai da tesouraria do PSOL. Não tem uma tesouraria própria da fundação. É a tesouraria do PSOL que destina o dinheiro para a Fundação Marielle Franco. O tesoureiro do PSOL é do grupo do Boulos. O que acontece? Eles não liberam dinheiro nem para Luciana Genro pegar um avião para fazer projetos da Fundação Marielle Franco. Ou seja, ela tem uma presidência ali completamente esmagada, né, pelo fato do controle do caixa ser contra ela. Então, essa é uma questão para o Edinho, crucial. Se ele topa que a Gleide fique, é claro que vai ter um acordo, vão lá fazer um acordo de que não, ela fica, mas tem tais e tais regras, não sei se vai caminhar para isso. Mas é evidente que ele vai para a presidência do PT numa posição extremamente fragilizada. O que ele quer fazer? Ele quer colocar alguém dele para ser o tesoureiro ou a tesoureira do partido. Então é interessante, veja que como essas dinâmicas são relevantes, né? Então você tem uma dinâmica dos três casais com prevalência sobre o governo e sobre a cúpula do PT, e esta dinâmica redunda em lutas políticas concretas como essa, né, ao redor da presidência do partido.